Então, eu sei que é uma dor tão séria, tão profunda, que isso gera realmente, você guarda em 7 chaves aquele segredo. Mas quando eu coloquei pra fora, eu já tava começando a viver o início da minha cura. E a gente foi morar nos Estados Unidos. E a minha infância, ela também foi marcada por algo que eu conto no meu testemunho, que eu sofri um abuso sexual na minha infância. E isso gerou em mim traumas, que na verdade, eu carreguei esse segredo até os meus 18 anos. Nunca falei isso pra ninguém. Aos meus 18 anos, pela primeira vez, que eu me vi diante de uma circunstância, uma situação, que aí eu consegui colocar pra fora o que eu tinha vivido na minha infância. Então, isso eu vivi lá pros meus 7, 8 anos de idade. Então, olha quanto tempo, quase 10 anos, né, que eu guardei esse segredo sem falar pros meus pais, sem falar nada pra ninguém. Então, eu sei que é uma dor tão séria, tão profunda, que isso gera realmente, você guarda em 7 chaves aquele segredo. Mas quando eu coloquei pra fora, eu já tava começando a viver o início da minha cura, né? Mas não foi um processo de cura simples. Eu digo que existem traumas e situações que você vive, que o perdão que precisa ser liberado, inclusive ao seu abusador, isso é um destravar na vida de uma mulher. Exatamente. Tem mulheres que elas não conseguem mais ser felizes, não conseguem ser plenas no casamento, não conseguem viver a estação que elas estão vivendo do hoje, porque elas estão presas a algo do passado. Exatamente. Porque não conseguiram liberar o perdão. Então, o perdão é muito necessário, e eu vivi isso logo na minha infância. Porque quando isso aconteceu, o Senhor me fez olhar para a pessoa e o Senhor falou assim: olha para essa pessoa como se eu estivesse nela. Olha para ela com um olhar de misericórdia. E eu me lembro que eu chorando, e eu consegui perdoar, eu consegui liberar perdão. Desde a minha infância eu já consegui liberar perdão. Que lindo isso, né? E foi muito forte. Incrível, sim. sozinha. E eu sozinha. O Espírito Santo falou comigo: olha para ele como se eu estivesse nele. Como se ele tivesse o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos fala pra gente tratar o próximo como se fosse o próprio Deus. Exatamente. Tratar o próximo como se ele carregasse Jesus. Inclusive, quem nos feriu. Exato. Né? Esse é o verdadeiro evangelho. E eu me lembro que chorando, eu liberei perdão e carreguei isso ao longo da minha vida. Quando chegou aos meus 18 anos, eu vi que eu ainda estava em processo de reabilitação. Por quê? Existem curas que vão ser imediatas, que você liberou o perdão e você já vai estar ótima, recuperada, porque foi um trauma que se recuperou rápido. Mas existem acidentes que você sofre, por exemplo, um acidente de trânsito, que você às vezes leva anos para conseguir reabilitar o movimento. Exatamente. E um trauma emocional é igual. Às vezes para você se reabilitar daquela dor sofrida, você vai levar um tempo. Não é porque você não perdoou, não é porque você carrega mágoa, não é porque você tem... Não, é porque foi um trauma que isso gera em você uma necessidade de reabilitação. E você precisa aprender a amar novamente, você precisa aprender a caminhar novamente, você precisa aprender a confiar nas pessoas novamente. Você vai se reabilitando. Então eu entendi que eu estava nesse processo, que eu liberei o perdão, foi um estágio inicial, mas que agora Deus estava num processo de reabilitação. Eu estava no fisioterapeuta emocional, cuidando das minhas emoções. Por quê? Foi quando eu consegui colocar pra fora. A primeira vez aos 18. A primeira vez aos 18 anos. Eu acho que esse ponto é muito importante, Jennifer, porque veja, na psicologia a gente vê isso. Há coisas que você só consegue libertar completamente quando você comunica com alguém. Isso é muito importante. Isso é bíblico também, né? É bíblico também. O salmista diz assim, ó: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Isso ele está falando de algo que foi guardado. Nossa. Não é forte esse Forte. texto? Davi fala isso. Então, esse ponto, olha, ela falou do processo de reabilitação, mas ela levou um tempo, porque nesse tempo ela perdoou o ofensor. Sim. Quem ofendeu, quem machucou ela. Isso já libertou o coração dela. Mas aí fica na mente, fica nas emoções, fica em sensações que ela sente ao aproximar de alguém que queira se aproximar novamente dela. Isso. Com uma intenção boa, não é isso, Jennifer? Isso. Isso aconteceu. Exatamente isso. Você acaba tendo reações que você não teria se você não tivesse sofrido aquele dano. Exato. Que são inconscientes muitas vezes. São, exatamente. E até mesmo a questão
né, a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Esse é um então, ponto muito forte. É um ponto muito forte. Algo que ficou muito latente em mim. Eu fiquei um pouco revoltada quando eu entrei na minha adolescência. Porque era o período que eu ainda estava em silêncio, não tinha nunca contado. Quando eu cheguei aos meus 13 anos, me deu uma revolta. Certo. Então é meio que uma raiva ainda, é uma reação. Embora eu já tivesse perdoado, mas você tem umas reações que são frutos daquele dano. Sim. Então eu percebi isso também na minha adolescência e foi onde eu tive a minha segunda experiência com Deus. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.